Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do nono ano, tudo bem? Vamos continuar agora nossas aulas e o tema do nosso terceiro capítulo inicialmente é congruência e semelhança. O que nós temos que ter em mente é que a semelhança pode ser algo muito próximo ou parecido de um objeto, mas quando eu trabalho com congruência, quer dizer que ele é exatamente igual. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho uma reta, vou prender ela aqui, A e B. Você está vendo essa reta Lisboa. Mas quando nós colocamos uma reta de outra cor, aqui nesse caso, que fica letra C e letra D, a reta IB e a reta CD, eu não sei se elas são congruentes ou se elas têm alguma semelhança. Eu só vou saber quando a matemática me dizer quanto mede esse segmento de reta. Então, o AB aqui, eu vou dizer que ele está medindo 7 centímetros. E o CD, eu posso dizer que também ele está medindo 7 centímetros. Se os dois tiverem a mesma medida, eles são semi-retas congruentes. Ele possui uma congruência. A mesma coisa acontece com os ângulos, certo? Que fica assim, com os ângulos. Os ângulos, eles são divididos em ângulo agudo, ângulo reto, ângulo obtuso, ângulo meia volta e ângulo volta completa. Então, cada ângulo tem suas características que vamos relembrar agora. Então, nosso primeiro ângulo, ele é chamado agudo. O ângulo agudo, a propriedade dele é que ele é um ângulo que está entre intervalos. Ele não tem um valor exatamente definido como ângulo reto. Ele está entre 0 graus e entre 90. Se ele vale 0, não tem ângulo. Se ele vale 90, é outro amiguinho. Então, o ângulo reto, o ângulo agudo, na verdade, temos aqui uma semirreta, vou chamar a semirreta D de dado, e uma semirreta S. Esse ângulo aqui dentro, eu vou colocar aqui 45 graus. Lembrando que isso é um valor estimado, eu não estou medindo o ângulo com o transferidor. Então, esse ângulo agudo, o número que for corresponder a ele, ele tem que estar entre 0 e 90 graus. Lembrando que ele não vale 0 e nem vale 90. Nosso segundo ângulo do nosso estudo hoje, ele é chamado de ângulo reto. O ângulo reto, ele é um encontro de duas retas perpendiculares. Eles formam um L ou formam um X, tá bom? Que fica exatamente assim. E a reta aqui continua. Ok? Feito isso, eles vão ter uma interseção, um vértice e um ponto. E esse ângulo vale exatamente aqui 90 graus. Então, o ângulo reto, ele vale exatamente, vou colocar um pouco maior, ele vale exatamente 90 graus. Diferentemente do agudo, que está entre intervalos, o ângulo reto vale exatamente 90 graus. O próximo ângulo nós vamos verificar agora, vou chamar de terceiro, certo? Ele é chamado de ângulo obtuso. Ele é um ângulo que ele segue a classificação do agudo, ele está entre intervalos. Então, o que ocorre? O ângulo obtuso, ele é um ângulo que temos uma reta aqui e a outra reta que era perpendicular, ele simplesmente desceu. Então, esse ângulo aqui, ele tem que estar entre 90 graus e tem que estar entre 180 graus. Aqui eu vou botar 120. O que nós aprendemos com isso? Por que é necessário compreender essa diferença de ângulos? Porque futuramente nós vamos aprender semelhança de triângulos. E existem propriedades que o ângulo ele vai influenciar na sua capacitação de verificação de questão. O nosso próximo amiguinho, ele é chamado de ângulo raso ou meia volta. Tá? O que é um ângulo raso ou meia volta?
Ele é um ângulo que representa exatamente a metade de uma circunferência completa. Então ele segue o mesmo padrão daqui, ele tem um valor exato. Então esse ângulo ele vai ser dado aqui, certo? E esse ângulo ele representa exatamente 180 graus, certo? Essas são nossas classificações de ângulos para poder definir futuramente as semelhanças ou congruências de uma figura geométrica. Agora nós vamos passar um pouquinho aí para que você possa compreender melhor as outras classificações. Quando você for fazer futuramente o Enem e alguns exercícios do livro e outros que você proposto para você, você vai ter que ter a ideia que a figura ela pode ser igual, só que ela está em posições diferentes. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que no seu exercício tem a capa do seu livro. E alguém lá, tipo eu, vou pegar a mesma imagem e fazer isso aqui. E vou perguntar, são congruentes? Sim, são congruentes, não importa como ele esteja. Essa capa é ela mesma em qualquer direção. Então é exatamente isso que vamos reconhecer agora. Nós temos aqui, por exemplo, um triângulo A, B e C, certo? E eu digo que a parte segmento de reta BC está valendo 12 centímetros. Eu digo que o segmento AC está valendo 7 centímetros. E eu digo que o AB ou BA está valendo 10 centímetros. O que eu tenho que ter ideia? Que às vezes o triângulo ele pode ter nome dos vértices diferentes e valer a mesma coisa. Olha o exemplo aqui. Dado outro triângulo, 3 pontos aqui distintos. Vou colocar H, J e L. O ponto HL também vai valer 12 centímetros. O ponto JL vai valer 7 centímetros. E o ponto BA ou AB aqui vai ser igual a JH, 10 centímetros. Então, o que percebemos? Que às vezes a figura, ela aparentemente não é igual, mas ela possui as mesmas medidas. Quando isso ocorre, nós chamamos de congruência. Quer dizer que as figuras são diferentes aparentemente e elas possuem a mesma medida. Muitas vezes de lado, muitas vezes de perímetro e muitas vezes de área. Tá bom? Uma situação interessante também a ser colocada aqui, que não somente os lados definem a congruência, às vezes os ângulos também definem. Olha só um exemplo de ângulo. Tenho aqui, vou desenhar o triângulo novamente. Aqui eu vou botar o ângulo reto. Nós já vimos que vale exatamente 90 graus. E bem aqui, vou colocar um ângulo de 30 graus. E eu vou colocar a figura A figura B, pronto. Os vértices A, B e C, desculpe. Então vou desenhar outro triângulo aqui. E eu coloco aqui o ângulo, 90 graus que ele é reto. E esse aqui eu ponho assim. Vou colocar aqui W, X e V. Analisando essa figura, se eu estiver usando a condição de congruência, eu posso fazer exatamente assim. Eu posso colocar aqui o valor 20 centímetros, posso colocar aqui 15 centímetros e aqui eu posso colocar 8 centímetros. Se eu repetir a mesma situação aqui, isso significa que esse ângulo aqui é igualzinho a esse 30. O que representa isso? Que as figuras geométricas, figuras planas da matemática, elas nos mostram o quê? Que elas podem ser sim congruentes. Você tem que analisar primeiramente quanto vale o lado da figura e o ângulo da figura. Então eu gostaria que você vai ter um exercício para fazer em casa. Você vai pegar o capítulo 3 do livro, tá bom? Vai pegar a página 94 a 98
você vai fazer que fala exatamente sobre essa igualdade. Então você vai me entregar, tá bom? Na próxima semana. Galera, um abraço, uma boa aula aí.